Psicossomática é considerada uma ciência interdisciplinar que envolve a medicina e a psicologia, gerando especialidades distintas, com a finalidade de abordar estudos voltados para os efeitos de fatores psicológicos e sociais sobre processos orgânicos do corpo e sobre o bem-estar do indivíduo. Queria falar com você um pouco sobre as doenças psicossomáticas. A psicossomática é um ramo dentro da medicina em que nós estudamos quais são as doenças que atingem o corpo humano, mas que têm uma origem na mente. Tem uma inter-relação. Na verdade, sempre tem uma inter-relação nas doenças entre corpo e mente, porque nós somos essa unidade, corpo, mente e espiritualidade. Doenças psicossomáticas, o professor Kolbe, da Universidade de Colômbia, ele fez uma classificação interessante. Ele diz que os pacientes que têm doença psicossomática podem estar em 3 grupos. Um grupo, a pessoa tem um sintoma, mas a causa é de origem emocional. Por exemplo, uma dor no peito, quando a pessoa está muito ansiosa. Não tem lesão de coronária, não tem lesão cardíaca, não tem doença pulmonar, mas dói aqui. A causa é emocional. O segundo grupo é quando a pessoa tem uma causa emocional também, uma situação de estresse emocional na vida, tem um sintoma físico e essa causa emocional é tão persistente, tão duradoura que acaba lesando realmente o físico. Então você vai ter, por exemplo, uma úlcera de estômago, que é verdade que pode ser causada pelo H. pylori, mas e as pessoas que têm uma fonte de estresse muito forte na vida, estresse emocional, ela abaixa a potência do sistema imune e favorece o H. pylori de ter a produção de uma úlcera de estômago, por causa do estresse emocional que fez uma deficiência da imunidade e, portanto, favoreceu aquela infecção ali, portanto, a formação da úlcera. O terceiro grupo, as pessoas têm uma lesão orgânica, têm uma causa orgânica para essa lesão, mas a dor que ela sente, o sintoma não é totalmente explicado por aquela lesão orgânica. Exemplo, vamos supor que a pessoa tem uma dor aqui na região cervical posterior. Ela tem, segundo os exames feitos em laboratório, exames de imagem, ela tem realmente uma hérnia na cervical. A dor que ela sente é em parte por causa da hérnia, mas ela pode ter uma dor que está muito mais além do que aquela hérnia explicaria. Então pode ser que nesse caso a pessoa tenha essa dor física, de uma causa física, mas que a dor está muito maior do que aquela causa física explicaria. Então essas são as doenças psicossomáticas. Repetindo, você tem uma dor física, um sintoma físico, mas que não tem causa psicológica. Você tem uma dor física, um sintoma físico, que acaba lesando o físico, e você então tem ainda uma causa psicológica para explicar tudo isso. E terceiro, uma doença física, com uma causa física, mas cujos sintomas que a pessoa sente não são explicáveis totalmente por aquela doença física. Então, doença psicossomática é quando o seu corpo está sofrendo muito, mas que a causa que está produzindo isso realmente é aqui, é na mente. São conflitos que você tem e que são, como a gente chama em medicina, somatizados. O corpo sempre entra para ajudar a mente e vice-versa. Quando você tem algum conflito na vida que você não pode resolver na mente, então o corpo, é como se o seu corpo dissesse, manda para cá que eu ajudo a segurar o que está aqui. Então você vai ter um sintoma aqui, mas que a causa pode ser daqui. Então, para ajudar, o que você vai fazer? Primeiro você vai ter que fazer realmente os exames físicos, clínicos, laboratoriais, para descartar se você tem realmente alguma alteração física. Os exames dando normais, tudo normal, nos seus limites normais, e você continua com sintoma, então pode ser que se trate de uma causa emocional. Aí você vai precisar procurar entender o que está acontecendo, o que você precisa mudar na sua vida, que estresse precisa ser eliminado, como administrar melhor aquelas situações complicadas na sua vida. Talvez o conselheiro precise te ajudar, talvez um psicólogo, um psiquiatra que trabalha com psicoterapia precisa te ajudar, talvez você precise de ajuda espiritual. De qualquer maneira, entenda que corpo e mente trabalham sempre juntos, um para ajudar o outro. E você precisa sempre procurar uma orientação médica para ver se você tem um problema clínico, um problema que tem que ser tratado basicamente como causa orgânica. Ou então você vai procurar uma ajuda para melhorar a sua qualidade de vida emocional e também a sua vida espiritual.
Trabalho no almoxarifado de uma loja de material elétrico. Lá é um local de muito estresse, cobrança, um funcionário querendo puxar o tapete do outro, câmera para todo lado, a gente se sente vigiado o tempo todo, não pode conversar nada, somente sobre trabalho. A gente não sente liberdade para nada. E é por isso que eu tava ficando muito estressada, muito irritada todo dia. E aí eu fui procurar uma ajuda. Eu queria uma forma de aprender a enfrentar melhor as situações do dia a dia, porque o trabalho estava me estressando demais e eu não conseguia esquecer. Se acontecesse algo de ruim no dia, eu ia para casa pensando naquilo, eu dormia pensando naquilo, eu acordava no dia seguinte pensando naquilo. Isso quando não era alguma advertência, alguma coisa assim, porque eu só escutava e chorava, eu nunca soube responder. Mas não foi só isso. Até 2015 eu trabalhava no lugar onde eu gostava, eu ia para academia todos os dias, saía aos finais de semana, socializava, mas aí foi passando o tempo, eu não arrumava outro emprego, fiquei quase um ano desempregada, acabou o dinheiro, parei de sair, já estava fazendo faculdade e aí comecei a engordar loucamente. Desde que eu entrei na faculdade, eu já engordei mais de 15 quilos e nesse tempo todo ouço meu pai falando: vai procurar uma academia, vai fazer isso, vai aquilo, vai se cuidar, você tá nova, tá ficando feia, não sei o quê. Quando eu fui ao psiquiatra, ele me diagnosticou com depressão e transtorno de ansiedade generalizada. E eu nem imaginava que eu tivesse isso. Mas ele percebeu pelas minhas poucas respostas às perguntas que ele me fez e porque a minha ansiedade estava me prejudicando no próprio momento da consulta. E quando eu estou fazendo uma coisa, eu penso que eu deveria estar fazendo outra. E aí depois vem outra e outra. E aí quando eu vou ver, passou a tarde inteira e eu não fiz nenhum, não completei nenhuma das tarefas que eu me propus. A pior parte de viver com isso é que eu não tenho foco, eu procrastino demais, eu sei que eu tenho que fazer, eu faço o plano na minha cabeça, mas eu passo mais tempo pensando do que executando. Aí, inicialmente, o que me fez procurar ajuda foi isso: pressão no trabalho, mais faculdade, mais pressão do meu pai, mais a minha própria, porque eu me dei conta de que eu estava vivendo de recordações boas do passado, viagens que eu fiz, lugares onde eu fui, pessoas que eu conheci, e não focava no presente, muito menos no futuro. É o cabelo que cai, são os olhos inchados, as olheiras, manchas na pele, né, erupções na pele, a dificuldade para dormir. E eu fico tentando evitar tomar mais remédio. Eu não quero ficar tomando um remédio para depressão, um remédio para dor, um remédio para dormir, um remédio para o estômago, um remédio, né, para tudo. Então eu tento segurar ao máximo a onda para cada situação dessas e me medicar apenas quando o caso tá assim bem extremo. Mas eu tenho dormido cerca de 3 horas por noite. E obviamente afeta, né? Tanto a questão da depressão quanto a questão da dor e a questão da privação do sono afeta todo o corpo, né? Eu não faço ainda acompanhamento psicológico. Também por questões financeiras. Quando eu era mais jovem, eu não via necessidade, né? Depois que
eu comecei a fazer o curso de psicologia, hoje eu entendo a necessidade, né, de acompanhamento psicológico, a necessidade de terapia. No momento eu não estou podendo fazer, mas tenho a intenção de começar. Toda doença é psicossomática. São doenças que têm origem na mente e refletem no corpo. O corpo e a mente atuam juntos na saúde e na doença, sendo eles interdependentes e de grande afinidade. Se um for atingido, o outro é influenciado. As doenças psicossomáticas são aquelas que se manifestam no corpo, através de lesões físicas ou funcionais, cuja causa principal se origina na mente. Corpo e mente trabalham numa união visível, ou seja, são inseparáveis. Psicossomática é um conceito utilizado para descrever o surgimento de sintomas físicos sem que se consiga uma explicação orgânica, sem que se consiga uma alteração orgânica. Sendo assim, doenças psicossomáticas são essas doenças que aparecem, esses sintomas físicos, onde é apresentada uma alteração física e que acomete diversos órgãos, né? Sejam eles estômago, pele, o sistema nervoso, gastrointestinal, tudo isso, sem que tenha alguma alteração orgânica, sem que tenha alguma alteração biológica. Cada pessoa manifesta de uma maneira diferente, né? Cada pessoa manifesta de uma forma diferente, em alguma região diferente, de diversas formas, gastrite, diarreias, enxaquecas, desmaios, tudo isso, sem que a pessoa tenha nenhum tipo de alteração biológica, sem que encontre uma justificativa orgânica para o surgimento desses sintomas, né? Ela é de ordem psiquiátrica mesmo, e, né, transtorno de somatização, que é utilizado para descrever, e aparece mais assim, como uma comorbidade, na verdade, algumas síndromes ansiosas, síndromes depressivas, que aparecem com maior frequência nas pessoas, né? Se a gente levar em consideração o conceito de saúde, da Organização Mundial de Saúde, poxa vida, todas as doenças acabam, né, sendo psicossomáticas, na verdade, né? Um bem-estar físico e mental, um equilíbrio mental, para que se tenha uma boa saúde física. Todas essas doenças talvez sejam de natureza psicossomática, né? Todo o acometimento físico talvez tenha uma relação com desequilíbrio, uma desestabilidade da ordem emocional, da ordem, né, mental. E o psicólogo, eu penso na atuação principalmente preventiva, né, através de atividades educativas, em ações de psicoeducação, que podem conscientizar as pessoas a boas práticas de hábitos saudáveis, né, ao equilíbrio emocional, a um não cultivo de uma ideia de felicidade plena, mas que é possível, de maneira inteligente, lidar com as adversidades da vida, ter um pouco mais de aceitação para as emoções que são entendidas como ruins. E esse é o profissional que, através de ações coletivas, através de ações de educação informativas, eles podem, né, prevenir o aparecimento desses sintomas físicos sem que tenha alguma alteração necessariamente orgânica, né? Mesmo que a alteração orgânica seja proveniente de um desequilíbrio mental. E corretivo também, né? Em clínica, em consultório, em hospitais, na área organizacional. Eu acho que todo o campo de atuação psicológico serve para prevenir isso, serve para buscar esse equilíbrio, serve para praticar esse conceito de saúde, que é mente e corpo, né? Mente saudável, sinônimo de corpo saudável também. Não adoecemos por compartimento,
O corpo afeta a mente da mesma forma que a mente afeta o corpo. Sendo assim, nada é só físico, nem tampouco só psicológico. A relação corpo e mente faz toda a diferença quando algo não está certo.